Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim dando atenção para o mercado do trigo. A gente tem acompanhado lá em Chicago uma alta expressiva nas cotações. A gente sabe que lá em Chicago reflete principalmente a situação do trigo, o trigo lá dos Estados Unidos, que tem passado por um problema bastante sério de seca nesses últimos tempos. Mas será que essa alta no mercado internacional vai chegar ao preço aqui no Brasil? Eu pergunto isso porque daqui a pouquinho a gente está começando a colher a nossa safra também, mais um mês aí, a gente já tem trigo brasileiro sendo ofertado. E os argentinos, como ficam nessa história? Será que vão continuar vendendo para o Brasil? Enfim, perguntas para o Gabriel Ferreira, direto lá da F-News. Gabriel, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos entender primeiro o mercado internacional, Gabriel, essa alta lá em Chicago. Como é que a gente justifica essa alta em Chicago e que potencial ela tem de chegar aqui no Brasil para o produtor brasileiro? Muito bom dia para você. Gabriel, está me ouvindo? Bom dia, Alexander, bom dia a todos. A gente vê essa alta bem expressiva, a questão de área plantada nos Estados Unidos, o relatório da última sexta-feira veio bem abaixo do esperado, isso assustou bastante os produtores, e além disso a gente tem um problema sério na questão da qualidade das lavouras no trigo de primavera. A gente tem um clima seco, a gente tem temperaturas acima do normal, isso tem afetado diretamente as cotações. Vamos dizer assim, não é um trigo que o Brasil demande, não é um trigo que tenha... o trigo de primavera é um trigo melhorador, mas ele afeta o trigo hard e, por consequência, é um trigo que daí o Brasil acaba demandando. Gabriel, só para a gente checar, você por acaso está com o site aberto aí na sua home, no seu computador? Porque se você tiver, você pode estar ouvindo duplicado, por isso está dando essa diferença aqui na nossa conversa. Sim, estava assim. Então tá. Agora está melhor, não? Nossa, agora muito melhor. Muito bom. Daí você estava explicando então que esse trigo que está registrando preços recordes nos Estados Unidos não tem uma influência direta, mas no final das contas pode ajudar a melhorar o preço do trigo brasileiro. De que forma, Gabriel? Não, sim, com certeza. Vamos dizer assim, o trigo de Minneapolis ele tocou as máximas em 4 anos, né? E essa demanda ela tem que ser suprida, esse trigo de alta proteína, pelo trigo hard, que sim é um trigo balizador dos preços aqui nacionais. Esses preços, ele afetando a paridade de importação, e com certeza aqui dentro a gente acaba sendo afetado sim. A gente já tem uma valorização em função dessa alta no trigo americano, mas ela tem sido atenuada porque o trigo argentino não acompanhou essas altas ainda. Então, essas valorizações, a gente tem essa questão do trigo argentino não acompanhando as altas com toda a amplitude do mercado de fora, e tem também uma demanda reduzida nessa época. Os moinhos, a gente vem de uma safra grande aqui no Brasil e vem também de um ano de grande importação. Então, a necessidade nesse momento ela ainda é curta, e então a gente não tem um reflexo direto nos preços, assim, na intensidade do mercado externo. Mas, por exemplo, o trigo nacional, o trigo do Paraná, ele teve uma valorização aí de 7,3% no mês. A saca hoje estaria cotada entre 33 e 81 na média para os produtores do Paraná, e o Rio Grande do Sul com uma alta de 5,3% no mês, cotado na média 31 e 42. Então a gente já teve algum efeito, mas atenuado por esses fatores. Muito bem. Agora, essa alta é ainda verificada para o trigo da safra antiga, né? Não tem nada sendo negociado de safra nova ainda, né? Realmente, esse trigo é na entre-safra, é uma época que normalmente os preços sobem mesmo, mas ainda não é nada para a safra futura. Para a safra futura, a gente pode projetar, tendo esse cenário externo de preços mais agressivos, a gente pode imaginar que no momento da colheita vai ter uma demanda melhor pelo trigo nacional. Os moinhos, tanto do sul quanto do sudeste, vão ter no trigo nacional sendo colhido como uma oportunidade de baixar custo, né? No caso, os moinhos.
Então, isso deve favorecer, assim, a colheita é um momento de queda nos preços, mas vai ser atenuada por essa questão externa dos preços, principalmente da paridade de importação. Mas isso a gente tem que contar que a Argentina vai começar a participar mais do mercado internacional também, além do Brasil, obviamente. Isso, para que haja uma valorização do trigo argentino, tem que haver vamos dizer assim, uma competição com outros destinos, né? No momento, o trigo argentino vem sendo vendido principalmente para o Brasil. O último line-up que a gente acompanhou, 85% dos embarques de trigo a partir dos portos argentinos tinham como destino o Brasil. Com essa alta externa e o preço argentino criando um spread aí para os preços americanos, principalmente, pode ter outros países que demandem esse trigo e aí começa a haver uma competição com o Brasil e esse trigo se valorizar. A colheita nova da Argentina, ela só ocorre em dezembro. Então, a gente tem um longo período aí, vamos dizer, o segundo semestre do ano, com os moinhos olhando bastante para o trigo nacional. Que legal. Isso é uma boa indicação aí para pelo menos um início de colheita com preços em patamares diferenciados, né, Gabriel? Sim, com certeza, né? Normalmente a gente vem de uma safra boa, de estoques confortáveis, assim, tanto é que essa alta externa, ela tem sido amenizada por esses estoques confortáveis, essa demanda pontual dos moinhos, e então tudo indicaria que os preços despencariam. Com essa alta externa, com essa paridade de importação elevada, a gente pode imaginar assim, um cenário melhor do que seria. Além disso, claro, a gente teve uma redução de área de área plantada aqui no país, né? Se estima aí uma queda de 8,8% na área. A gente vai ter um plantio abaixo dos 2 milhões de hectares. Então, isso também acelera um pouco o interesse pelo trigo nacional. Isso fica claro também, Alexander. A gente viu no último relatório da SEAB que a gente teve negociação antecipada de 5% da safra paranaense. O trigo, diferente do milho e da soja, não é tão comum você fechar antecipado. Então, esse cenário que a gente está comentando aqui, que a gente está desenhando, ele está sendo visto também pelos moinhos. A necessidade aí ou pelo menos o receio de não ter uma oferta abundante no período de colheita, então. Justificaria essa compra antecipada. Agora, você falou de estoques confortáveis. Tem muito ainda trigo da safra remanescente ou já está acabando, Gabriel? Bom, a ser negociado, tem pouco trigo a ser negociado. Mas assim, vamos dizer, ele está acima das expectativas. Você comparar, no Paraná, a estimativa dos moageiros é que tem alguma coisa em torno de 400 mil toneladas a serem negociadas. No Rio Grande do Sul, pela teoria, já teria acabado o trigo e ainda tem oferta. Então, assim, isso considerando que tem a ser negociado. Na mão dos moinhos ainda tem um estoque para entre safra. Então, assim, a projeção da Conab é algo em torno de 2 milhões de toneladas, 1,8, algo nesse sentido. E seria isso mesmo, assim, a gente está vindo de uma safra grande, em torno de 6,3 milhões de toneladas, se não me engano, e as importações vieram em 6,7 milhões de toneladas. Então, isso dá quase 13 milhões e a nossa demanda interna para moagem é em torno de 10 milhões. Então, a gente tem sim um cenário confortável para entre safra. O trigo nacional da safra nova entraria baixando o custo, dentro desse cenário de farinhas bastante brigado aí. Você lembrou aí que nesse último mês já temos uma alta aí de 7% para o trigo paranaense e de 5% para o milho do Rio Grande do Sul. Já é um número ou um valor que atrai o vendedor, que cobre custo de produção, que, enfim, tira a pressão das costas do produtor, ou ainda não? Sim, já tem sido preços de negócio, sim. Na verdade, a oferta hoje, o produtor ele tem fixado preços até superiores. A gente vai saindo um pouco do produtor e indo para o mercado de lotes, as ofertas aos moinhos elas variam entre R$ 700 e R$ 800, acima até da paridade de importação. Os produtores estão vendo essa oportunidade de negociar e têm valorizado bastante seus preços. Mas, na realidade, os preços de negócios,
eles estão em torno ali de 660, 680, que é o que os compradores ainda se dispõem a pagar. Mas assim, a gente vê nesse momento mais uma necessidade, uma iniciativa dos produtores em vender do que dos compradores em comprar. Entra de novo naquela questão dos estoques confortáveis, né? Você tem uma situação que você precisa comprar, mas você não tem uma farinha que remunere, então você recebe uma oferta de 720, 740, até 800, mas você só vai fechar se você chegar naquele 680, que é o que te remunera. E o mercado tem andado assim. Andando assim, já subiu 7% no Paraná e 5% no Rio Grande do Sul. Então, é assim que tem funcionado. O interesse do produtor é em vender, é uma oportunidade boa de vender sim, até a preços superiores a esses R$33 aí que é a média paranaense, né? Você comparar com a paridade de importação, poderia estar trabalhando acima disso, mas aí você esbarra naquela necessidade de compra que não é tão expressiva no momento. Claro, há moinhos que trabalham com estoques curtos, e esses vão precisar se lançar ao mercado e pagar um preço superior. Agora, a grande maioria não necessita nesse momento tanto assim, só para reposição mesmo. Isso em função do estoque elevado de farinha que você falou? A gente tem um estoque elevado de farinha também, e a gente tem uma grande dificuldade de precificação de farinha. É muito em cima da margem de ganho de se moer o trigo e vender a farinha. Nesse momento é muito baixo. A gente tem uma situação no preço de farinha estável, andando de lado desde o mês de março. Se a gente for colocar a valorização do trigo desde o mês de março, ela é mais expressiva ainda que esse 7%, ela vai quase para os 13%. Então, diante dessa má remuneração, que vamos dizer assim, que não se pode pagar mais pelo trigo no momento. Quer dizer, os moinhos acabam pisando no freio aí na hora das compras e tentando ou brigando por preços melhores. Isso, reduzindo vendas de farinha, e tentando barganhar mais no preço do trigo para recompor margens, isso mesmo. Muito bem. Agora, Gabriel, você falou aí de uma redução diária para a próxima safra de quase 9%. O que aconteceu, hein? Foi a falta de estímulo para o produtor ou foi o problema do excesso de chuva que acabou trazendo consequências aí para uma área menor? A safra não foi de preços muito bons para o trigo, né? Então, vamos dizer assim, a gente teve uma situação de custo acima do preço praticado na entre-safra. Isso com certeza desestimulou o produtor. A gente teve também uma redução de preço mínimo, se bem que o preço mínimo foi artificial nessa safra, né? Ele trabalhou sempre abaixo, até nessas altas ele ainda não chegou no preço mínimo. Então, tudo isso dificultou. A questão do clima, ela vamos dizer assim, ela até ajudou no início. Com a safrinha atrasada, até se plantou mais do que se esperava de trigo em algumas regiões. No Rio Grande do Sul, é o único lugar onde o plantio está realmente ameaçado pelo clima, porque lá choveu demais no início do plantio e então prejudicou, vamos dizer assim, devem ter alguns abandonos de área sim. Mas no geral no Paraná está dentro da média histórica e no Rio Grande do Sul, salvo alguma região das Missões, ali no noroeste do estado, o restante está dentro da janela de plantio, ainda é possível plantar sim. O clima não foi o limitante. É mais uma questão de remuneração da cultura mesmo. Remuneração, né? E você falou aí também da entrada do trigo argentino nesse momento. A que preço chega esse trigo argentino aqui no Brasil? Bom, nos portos do Sudeste, que é um cálculo que a gente faz semanal aqui, ele chegaria a 767 na média da última semana, média de câmbio e média de preço FOB. Imaginando ali a região de São Paulo, ele chegaria a quase R$800 para os produtores. Trazendo isso para o Paraná, dá mais ou menos isso também, dá uns 790, por aí, posto nos moinhos. O que, teoricamente, daria um fôlego aí para altas. O problema é essa demanda lenta que está existindo. Isso mesmo. Assim, o trigo argentino, ele tem uma qualidade, vamos dizer assim, ele tem uma estabilidade na qualidade. Ele não é um trigo melhor hoje do que o trigo brasileiro. O trigo brasileiro é um trigo muito bom. Mas quando você importa, você tem uma uniformidade. Então,
teoricamente, o trigo nacional ele tem que, pro moinho, ele sempre tem que custar um pouco a menos do que o argentino, porque o trigo argentino é um trigo estável, mas o trigo nacional tem a qualidade tão boa quanto. Mas sim, poderia, mesmo com essa trabalhando um pouco abaixo, esse preço poderia ser superior, sim. Então, imaginando aí que a demanda pelo trigo argentino, em função da quebra internacional, da melhora dos preços no mercado internacional, ele deve ser mais demandado, obviamente, por outros países, vai enxugar essa oferta argentina e pode elevar esse preço também de paridade, dando oportunidade para o milho brasileiro. Essa é a expectativa. Sim, essa é a expectativa, pelo menos até a entre-safra argentina. A Argentina vai colher final de dezembro, a gente vai começar a receber o trigo novo argentino na segunda semana de dezembro, geralmente é o que acontece. Então, até lá, esse é o cenário. Na safra futura, vem aí uma área maior ainda do que se colheu esse ano na Argentina, e com o clima até o momento favorável. Então, a gente tem uma situação de super oferta no primeiro semestre de 2018. Aí esse cenário todo pode mudar. Quer dizer, tem um prazo bom para comercialização, mas é curto, né? Tem que aproveitar aí essa janela. Isso, o produtor tem que ficar atento, porque o normal, você tem uma sazonalidade de preço normal do trigo e uma sazonalidade de demanda também. O normal é que esses preços vão baixos e com uma demanda fraca, e depois ela aumente conforme a entre-safra, a partir de março. Esse ano a gente vai ter um primeiro semestre, a nossa ideia no momento, se manter esses preços internacionais e se concretizando esse aumento na paridade de importação do argentino, é que a gente vai ter uma demanda interessante no primeiro semestre pelo trigo nacional. Muito bom. Vamos acompanhar. Primeiro semestre da safra, né? Segundo semestre do ano de 2017. Legal. Vamos acompanhar então o desenrolar da safra. Por enquanto a safra está indo bem, né? Safra de trigo aqui no Brasil? Sim, no Paraná vai indo bem sim, teve um início chuvoso, agora teve um período de seca, favorece os tratos culturais, a finalização do plantio nas áreas mais ao sul. No Paraná a condição em geral é boa, essa seca agora não chega a atrapalhar, o trigo exige pouca, tem uma demanda hídrica bem menor do que as outras culturas, do que milho e soja. No Rio Grande do Sul, com o plantio um pouco prejudicado pelas chuvas, a gente vê uma condição de lavoura desenvolvendo um pouco pior. Mas assim, questão de área plantada, a princípio vai ser concretizada e ainda tem tempo para recuperar. Se a gente tiver um período de tempo mais quente e seco, com certeza ainda tem como recuperar. Não está definida esse padrão ruim do início do ciclo. E efetivamente a colheita começa já a partir do mês que vem? Já tem área sendo colhida? Sim, em agosto já tem áreas colhidas no Paraná, no norte do Paraná, sim. Muito bom. Vamos acompanhar esse mercado então. Gabriel, por enquanto, obrigado pela sua participação. Obrigado aí à F-News por participar com a gente, trazendo essas informações do mercado do trigo. E volte sempre, meu caro. Ok, eu que agradeço. Um bom trabalho a todos. Até a próxima. Tá aí então o Gabriel Ferreira da F-News conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas, atualizando esse cenário do mercado do trigo. Um cenário internacional mais robusto, com altas mais significativas. Lá em Chicago a gente vê aí uma situação bastante boa aí para os preços, principalmente em função de perdas que vêm sendo registrados no trigo lá daquele país. Isso pode mexer com o mercado internacional, que pode demandar mais da Argentina, que pode esquecer o Brasil, pelo menos um pouquinho aí num primeiro momento, com a valorização do seu trigo. E isso dá oportunidade, primeiro, para enxugar esse estoque remanescente ainda da safra antiga e já para começar a incentivar ou incrementar aí os números para a próxima safra. Afinal de contas, falta pouco mais de um mês aí para efetivamente essa oferta da safra interna começar a chegar no Brasil. Vamos acompanhar, portanto, o mercado do trigo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente fala do clima. Será que deu geada? Será que vem mais frio por aí? O que esperar desse inverno e o que vem por aí nas próximas semanas? São as perguntas que a gente vai fazer para o meteorologista convidado aqui do Notícias Agrícolas. Continue com a gente.